Sejam bem-vindos ao Proctocast, o podcast da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Meu nome é Lucas Orcel, serei seu apresentador de hoje. Estamos aqui com grandes nomes da coloproctologia, mas também entre amigos. Queria apresentar os nossos 3 integrantes do nosso podcast de hoje. Estamos aqui com o Dr. Antônio Rocco Imperiali, membro titular da nossa sociedade e também coloproctologista pelo HC e também do Hospital do ICESP. Estamos com o Dr. Rafael Pandini, membro titular também da sociedade, coloproctologista pelo HC e atualmente também pelo Vila, no Einstein. E estamos recebendo de Curitiba o Dr. Olival Oliveira Júnior, também membro titular da Sociedade Brasileira. Ele é mestre e doutor em cirurgia e é presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E o tema de hoje, que a gente fala na brincadeira é que nem tudo que sangra é de fato hemorroida. Então hoje a gente vai falar sobre fístulas e fissuras. Queria começar com o Rocco. Rocco, no consultório com você, o que te leva a pensar num paciente que você vai fazer o diagnóstico de uma fissura ou uma fístula? Você imagina que o paciente vai ter dor, que ele vai ter sangramento? Tem alguma característica mais específica de algum deles? Fala um pouquinho pra gente sobre os dois, tanto fístula quanto fissura, por favor. Beleza. Ô Lucas, obrigado pelo convite aí, poder falar um pouquinho da nossa profissão e do que a gente pega para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Principal, acho que só vou falar o início, o restante do pessoal vai complementando, né? Quando a gente fala de fissura e fístula, são duas entidades bem diferentes, tá? Para o público saber. Então vamos lembrar uma coisa, assim, 2 palavras. Para fissura, quando a gente vai lembrar de dor e sangramento, geralmente quando evacua. Tá bom? Quando o paciente evacua, quando a pessoa evacua, é dor e sangramento. E quando a gente vai falar de fístula, e a gente vai conversar mais, mas quando vai lembrar, a coisa mais marcante da fístula é secreção. Sai uma secreção na borda do ânus, e que é uma secreção contínua e incomoda bastante. Acho que aí a gente vai conversar sobre isso. Mas esses são os... De modalidades de tratamento, né? Desde procedimentos como botox, cirurgia, mas basicamente a gente começa essa mudança no estilo de vida, na dieta, na alimentação, no hábito evacuatório, na higiene, entra com tratamento clínico. E se ele falhar, a gente parte para algum procedimento mais específico. Uhum. Perfeito. Doutor Olival, você é de Curitiba, queria saber, o que faz uma fissura, que nem o Rafael explicou, virar de aguda para crônica? Por que acontece esse tipo de evolução da doença? Por que alguns pacientes essa fissura aguda, que é um machucado, cicatriza, nos outros fica uma condição crônica que precisa fazer um segmento específico com um especialista a longo prazo? Ok, boa tarde. Agradeço também o convite aí para participar dessa mesa com grandes amigos, né, proctologistas e a Sociedade Brasileira. Na verdade, a cronificação da fissura não é só uma questão de tempo, né? Ela também tem a parte de tempo envolvida. Se você tem uma fissura aguda e que você não faça um tratamento adequado, isso com o tempo pode realmente cronificar, mas tem muito a ver com a profundidade da fissura, ou seja, o quanto foi profundo este corte que aconteceu ali na borda do ânus para dentro, né? Que é o que a gente chama de anoderma. Então, essa cronificação faz com que ela fique mais profunda e ela vai ficar, às vezes, com os bordos, como se a fissura fosse isso aqui, e os bordos vão ficando mais elevados. Então, isso dificulta a cicatrização da fissura, até para o tipo de tratamento que você vai, vamos dizer assim, orientar esse paciente, né? Isso a gente discute com relação a hábitos de vida, como o Rafael falou, né, melhoras de evacuação e alguns medicamentos que podem ser utilizados tópica e sistemicamente para que a gente consiga que a fissura cicatrize. Mas a profundidade dela que realmente é o que faz a diferença entre uma fissura aguda e uma fissura crônica. Perfeito. E a gente fala da origem das fissuras falando de traumas, então a gente sabe que o paciente que tem algum grau de constipação, quando faz fezes um pouco mais endurecidas, pode fazer uma laceração superficial do ânus, mas tem outras doenças que também podem fazer fissuras. Vocês querem comentar com a gente sobre esses diagnósticos diferenciais que a gente tem? Bom, as fissuras, né, como já foi dito, na verdade são rachaduras, feridas, cortes, né? Então a primeira coisa que a gente pensa é trauma, que pode ser um trauma de evacuação, que é comum, pode ser um trauma por relação anal, consensual ou não, às vezes, né? Ou às vezes não é só por ser um trauma, pode ser consensual, mas pode acontecer alguma coisa mais traumática por outro motivo. Essas fissuras podem surgir por problemas de pele mesmo, como se fosse dermatites no local que vão se aprofundando. Tem fissuras por algumas doenças
que são mais raramente, mas doenças que atingem a borda anal, ou infecciosas, ou até mesmo doenças inflamatórias. Mas, no geral, a maior parte é por trauma mesmo, ou por evacuação, ou por relação. E o mais importante, né, Lucas, não é o que faz a fissura, porque o nosso corpo cicatriza. Normalmente ele cicatriza. Se ele tiver condições de cicatrizar, ele cicatriza. O problema da fissura, especialmente quando ela se torna crônica, é que algum problema ali não deixa cicatrizar. E geralmente o que não deixa cicatrizar é o nosso esfíncter, que a musculatura do ânus fica muito tensionada. E essa tensão diminui a circulação e faz com que essa fissura cicatrize muito mal, acabe não cicatrizando e fique crônica. Isso aí e aí dá esse aspecto que o Olival falou, né? Aquele aspecto elevado, inflamado, e ela demora para cicatrizar ou não cicatriza por causa dessa tensão do músculo. Isso é muito importante. Uhum. Eu queria pontuar nesses diagnósticos diferenciais que está tendo um aumento de incidência nas infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, sífilis, né? Clamídia, são alguns diagnósticos diferenciais que são tratamentos totalmente diferentes, né? Com antibiótico terapia, então realmente precisa entender ali a doença, ser examinado, né? Lembrando que esse diagnóstico, não 100%, mas o da fissura, ou pelo menos a primeira suspeita, ela é feita no consultório, com exame físico mesmo, não é nenhum diagnóstico radiológico que precisa ser feito, né? Ele é feito no consultório. E aí, com base nesse achado, se você suspeita, aí sim você pode lançar mão de algo a mais. Mas então, pelo menos a fissura ou machucado deve ser visto no consultório, né? Ou só com uma exposição ou com auxílio de um aparelho que chama anoscópio, que às vezes nem precisa e às vezes nem é recomendado se tem dor. Então, é para ser feito isso dentro do consultório, né? Esse achado. Uhum. E aí nessas... Só um adendo mais Por aí, favor, Lucas, se me permite, com certeza. que apesar da gente ter falado sobre a situação de trauma, que realmente é o mais comum, mas existem fissuras também que ocorrem por questão de diarreia, tá? Uhum. Então, a gente tem que lembrar disso porque aquele volume de diarreia muito grande, onde as fezes ficam muito ácidas, isso acaba causando uma erosão ali e realmente abre uma fissura também, que normalmente abre como aguda e isso pode cronificar. Perfeito. E como o Rocco tinha falado, a gente sabe que quando o paciente é cronicamente constipado, pode ter uma fissura aguda, ele pode ter o esfíncter um pouco mais hipertonificado, que a gente chama, que é uma tríade que a gente chama na tríade da fissura, que é por conta da dor anal, leva o paciente a ter um grau de medo, esse fator psicológico leva à hipercontratilidade, leva à constipação, e isso fica se retroalimentando. E quando a gente fala do tratamento das fissuras crônicas, que a gente tem que tratar esses pilares, vocês querem conversar um pouquinho com a gente sobre quais opções que a gente tem para, por exemplo, reduzir um pouco a tonicidade dessa região do esfíncter para melhorar a circulação local? Que pomadas que a gente pode usar? Que procedimentos fazer? Só para então começar, todo mundo vai falando, mas só para começar então, como eu falei, na verdade, quando a gente fala da fissura crônica, a base do tratamento nem é especificamente a fissura em si, porque ela, se você der condições, ela vai cicatrizar com alguma ajuda, né? Agora, a ajuda que você tem que dar é melhorar o quê? Circulação. E como é que melhora a circulação especificamente? Diminuindo aquela pressão do esfíncter, que está muito tensionado. E todos os tratamentos vão ser baseados nisso. Tá? Desde os mais antigos, que eram coisas, antigamente faziam coisas medievais, né? Dilatações, dilatava mesmo, dilatação, forçar, que felizmente a gente não faz mais, ainda bem, né? E aí a gente usa agora, inicialmente, né? A gente usa cremes ou pomadas que tem esse efeito dilatador, né? A gente vai falando um pouco mais, pode passar até para injeções locais de toxina botulínica, que todo mundo conhece como Botox, o Botox também pode ser usado, e finalmente mais para frente, se não melhorar ou não funcionar, você vai partir para a cirurgia, que vai tentar fazer de uma forma mecânica, isso que a gente está tentando fazer de uma forma mais clínica, né? Perfeito, acho que o Rocco pontuou muito bem. A gente sabe que a gente sempre tenta preservar a cirurgia, um dos riscos porque uma das modalidades que tem mais sucesso, a gente faz uma esfincterotomia, né, para relaxar essa musculatura. E isso, de forma inadvertida, pode causar consequências para o paciente, né, como incontinência anal, né, que seria uma consequência de uma esfincterotomia cicótica, porque existem essas formas de a gente relaxar o músculo, que é justamente a base do tratamento, ou com pomadas, como o Rocco falou, e cremes que aumentam o óxido nítrico e a circulação local, né? Nitroglicerina, diltiazem, efedrina, se vocês quiserem comentar, acho que não é o ponto aqui específico.
A toxina botulínica, que é uma esfincterotomia química, ou seja, ela bloqueia essa transmissão nervosa entre a parte muscular e aí faz esse relaxamento também químico e até o fato de ser cirúrgico. Então, esse tratamento ele vai depender das condições locais do exame, do paciente, por isso que tem que ser visto pelo especialista, né? E é o que aqui a gente está fazendo essa Inclusive, acho que o Lival até gostaria de falar, porque realmente a gente está falando de músculo, tirar tensão, tirar músculo, cortar músculo, né, Lival? A importância, né, Lival? Se você falar, então, o quanto que tem que saber o que está fazendo, né? Quem que está fazendo isso? Sim. O mais importante é com relação a quando você vai mexer no esfíncter, seja por fissuras ou por fístulas, que nós vamos falar na sequência, é sempre uma preocupação muito grande de quanto de músculo cortar, né? De quanto você pode interferir nessa musculatura, porque isso pode gerar situações talvez não imediatas para esse paciente, mas isso à distância, ou seja, a longo prazo, né? Então, um paciente que hoje tem uma musculatura que tem uma pressão de, vou chutar um valor qualquer de 10, e você tirar 10% disso, talvez hoje não faça a menor diferença para esse paciente. Porém, se ele tiver com 65, 70 anos de idade, isso já começa a fazer uma diferença com 10% a menos da pressão muscular ali na região. E isso é muito difícil de você mensurar, porque, em geral, as fissuras ocorrem em pacientes mais jovens, né, pelo menos na maior frequência delas. E aí, quando você parte para uma situação lá mais para frente, muitas vezes não se faz essa relação de uma cirurgia prévia, depois de 30 ou 40 anos, esse paciente ter uma incontinência. Perfeito. Acabamos juntando os temas de fístula e fissura, porque os pacientes acham os nomes parecidos, e aí eles acabam se confundindo com a gente. Falam, eu tenho uma fissura, doutor. Na verdade, a gente vê no consultório, tem um orifício lá de fora que tem uma clínica totalmente diferente, saída de secreção, e a gente já sabe que é uma fístula. Rafa, conta pra gente um pouquinho o que é uma fístula. Tá, joia. Então, em se falando da fístula anorretal, primeiro que não ele é um processo infeccioso crônico, né? Então, a etiologia é uma causa infecciosa na maioria das vezes. Existem outros tipos de fístulas, né? Existem fístulas relacionadas à doença inflamatória intestinal, né? A radioterapia, né? Então, mas a que a gente mais comumente encontra no consultório, ele é relacionado a uma infecção num ducto perto de uma cripta que tem numa glândula dentro do ânus, e ali tem uma infecção, ela tem um mecanismo de defesa próprio do organismo, muitas vezes vira um abscesso antes, né? Então, às vezes a fístula ela é após um evento de um abscesso perianal, que é uma infecção local, e aí o corpo cria um trajeto onde comunica a região interna do ânus no orifício, que a gente chama orifício interno, ao orifício interno, que é onde ele faz um caminho, e essa infecção, uma infecção crônica, onde fica saindo secreção, faz uma inflamação no músculo e pode destruir no músculo, pode ir criando outros abscessos em cima. Então, é um processo infeccioso crônico. E esse trajeto é um trajeto que a gente fala epitelizado, é um trajeto endurecido, é um caminho que o corpo às vezes faz justamente para se proteger de uma infecção como um abscesso, né? Perfeito. É justamente o mecanismo de defesa do corpo, né? Então, faz um abscesso, então essa cripta fica infectada, acumula secreção na região, o ducto acaba se obstruindo, favorece o crescimento de bactérias, faz o abscesso. Aí, o corpo pode resolver esse abscesso sozinho, drenando para dentro do ânus, ou o corpo, nosso próprio organismo, faz um mecanismo que exterioriza, sem ser pelo ânus, mas sim por um trajeto da pele, um orifício externo, saída dessa secreção. Então, quando a gente mesmo encontra no pronto-socorro, que é uma situação de urgência, os abscessos, a gente sempre orienta o paciente que a gente faz a cirurgia, resolve o abscesso, mas que existe uma possibilidade muito grande desse abscesso já evoluir ou já ter evoluído para uma fístula. Tá? Que é justamente uma comunicação do ânus, da parede do canal anal inferior, para uma região da pele ao lado do ânus. Então, como que geralmente se apresenta esse paciente no consultório? Que você tinha falado antes, que não era tanta dor. Não. Tinha mais o quê? É engraçado que esses pacientes, geralmente, o mais comum, não é obrigatório, o mais comum é que eles
tem um quadro de dor intensa, que é o abscesso, né? Abscesso é a infecção, né, pessoal? Então, ele tem uma dor intensa, um inchaço na região, às vezes tem febre, e frequentemente ele vai para o pronto-socorro e acaba drenando, ou às vezes drena sozinho, muitas vezes. E a partir daquele momento ele fala, pô, eu tive uma dor, começou a sair pus, isso já faz 1 mês, 2 meses e não para de sair pus. E é o que acontece, na verdade é isso, ele ficou crônico, né? Ele fica um orifício, um túnel, um trajeto e fica saindo secreção. Às vezes dói um pouco, às vezes dói menos, mas o que mais incomoda é a secreção purulenta, que não para, né? Não para. E esse é um problema da fístula, né? O problema é esse. Enquanto a gente falou agora de fissura, que a gente tem vários tratamentos, a fístula a gente restringe os tratamentos. Não tem muito tratamento tópico, pomada, reza, não tem. Chá, não tem. Tratamento é quase sempre cirúrgico, né? Explica um pouquinho pra gente aí, Orivaldo, a sua experiência. É difícil você explicar a fístula para o leigo, né? Esse trajeto, esse túnel. A maneira que eu consigo traduzir isso mais fácil para o paciente é como se ele tivesse um piercing no nariz e ele tirasse esse piercing. Aquele túnel que fica ali é exatamente a fístula na borda do ânus. Então, Perfeito. É um túnel lá de dentro até a parte de fora. E isso, para você tratar, você não tem como. Esse túnel não fecha sozinho, né? Como já disseram, ele está epitelizado. E isso, realmente, o tratamento é cirúrgico, né? As variações de tratamento cirúrgico, daí, existem métodos diferentes de você tratar, sempre voltando a falar que a gente deve preservar o máximo possível da musculatura, né? E as cirurgias, muitas vezes, são de fístulas tão complicadas, esse trajeto não é tão simples quanto do piercing que eu dei de exemplo, às vezes ele é muito complexo, com músculo envolvido e mais de um desses túneis. Então, é uma cirurgia realmente que demanda muito conhecimento do cirurgião, do proctologista, para conseguir trazer um benefício para o paciente sem causar um dano na parte muscular dele, que pode gerar as incontinências ou as perdas de secreção de fezes, né? Uhum. Só puxando o gancho que o Olival falou, que existem essas fístulas simples e complexas, né? Uhum. E um dos receios, ou um dos problemas na cirurgia da fístula é que ela pode ter uma chance alta ou baixa de voltar, dependendo de qual técnica você aplicou e como ela é, né? Quão complexa. E o que o Olival falou é que a gente também tem a mesma preocupação da lesão esfincteriana. E a gente sabe que alguns fatores fazem a cirurgia não ter sucesso. Então, uma inflamação local, uma retite, né? Esse trajeto ser muito complexo, fazendo muitas curvas e múltiplos, onde acomete muita musculatura. E o fator cirurgião, Olival, que você comentou, o cirurgião tem evidência de que o cirurgião, que ele é especialista, ele entende da doença, ele tem resultados muito melhores. Então, dentre essas doenças aqui, as principais orificiais, né, hemorroida, fissura, talvez a fístula é a que mais tenha desafios e seja mais complexa para o cirurgião, especialista, quando ela se apresenta de modo complexo, porque ela pode ser simples de uma resolução rápida, né, Rocco? O que a gente fala, né, que a gente está falando de tratamento, talvez o pessoal não entenda, que assim, o tratamento básico seria abrir esse túnel e deixar o corpo cicatrizar. E aí eles cicatrizam. Então por que não fazem todo mundo? Porque esse túnel está passando no meio do músculo, que é o esfíncter que a gente está falando. Então se você abrir, você vai levar uma lesão e o músculo serve para dar a continência, o controle das fezes, né? Então o maior problema é esse, né? Não é só abrir, você tem que cicatrizar uma região e preservar ao máximo possível esse músculo. Como o Olival já falou, pode nem ser agora, mas mais para frente vai fazer falta, né? Esse músculo, se você lesionar ou ultrapassar o ponto, né? Sim, sem dúvida. A gente, hoje em dia, faz as cirurgias muito mais que nós chamamos de poupadoras de esfíncter, né? E aí são técnicas diferentes, muitas vezes com fechamento do orifício interno, limpeza desse trajeto para que ele feche. Existe hoje aplicações de laser, existem cirurgias entre os músculos para evitar que você cause algum dano. Então, essas técnicas todas têm que ser de conhecimento do cirurgião que vai tratar o paciente. Caso contrário, ele pode causar mais dano do que o próprio problema do doente, que é a fístula. Acho que dessas doenças orificiais, sem dúvida, é que o especialista mais é indicado, né? Porque é onde potencialmente pode dar mais problema. Dessas daí, sem dúvida, acho que a fístula é onde o especialista é o mais importante, né? Porque
Um passinho a mais que você der, você pode pôr tudo a perder. Você pode tirar o paciente de um problema difícil e transformar numa catástrofe, né? Começa com um problema mais tranquilo e Sim. a sua complicação pode ser muito pior do que complicação o é inicial. muito pior que o problema inicial, sem dúvida. Pode ser. Perfeito. E a gente já conversou um pouquinho sobre diagnóstico, como a gente acha o paciente no consultório, meios de terapia. Conversar com vocês, inicialmente sobre fissura. O que a gente tem que recomendar para o paciente para não ter de novo fissura e orientar na cicatrização dela? E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre fístula, que não tem tanta evidência que previna. Tá, bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que tem esse ciclo, né? Esse círculo, né? Que tá doendo, ele vai ficando constipado, tem medo de evacuar porque dói, ele vai ficando mais ressecado, e quando evacua, aquela pedra, né? E aí passa e abre de novo a fissura. Então a primeira coisa que a gente pode fazer de recomendações depois do tratamento feito é que ele tenha um hábito intestinal melhor. A primeira coisa que o que ele pode fazer, o que está ao alcance dele é tentar, que a gente vai ajudar nisso, o intestino funcionar melhor, ele não machucar essa fissura sempre. Então é muito importante melhora do hábito intestinal quando a fissura já está cicatrizada, para que evite de se retornar a fissura. Acho que é a primeira coisa, né, que a gente tem que tentar nele. Sim, Rocco, e dando continuidade, como é que a gente atinge isso? Ingestão de água adequada e fibras, né? Então, saladas, verduras, já tem evidência que evita a recorrência, né? Então, uma dieta balanceada, com um trânsito intestinal saudável, com evacuação sem esforço, né? Aquela rotina de evacuação saudável, ela é obrigatória, né? Então, e é o que a gente conversa no consultório. Então, aumenta a ingesta de fibra. Se não consegue comer, se não tem o hábito, a gente suplementa fibra. A gente faz isso de rotina. Hidratação é obrigatório, senão as fezes vão ficando empedradas, redondinhas, como a gente fala, fezes de cabrito, né? Que chama síbalos. E isso vai traumatizando a região, né? E às vezes, se necessário, a gente dá laxativo, né? Não precisa... a gente não tem receio em oferecer medicações ou tratamentos para deixar esse hábito saudável intestinal. Uma situação importante com relação aos pacientes homossexuais que duas coisas é importante a gente orientar, e a gente como proctologista que tem que orientar realmente para que eles tenham vamos dizer assim, uma maneira mais fácil de tratar isso, ou seja, é importantíssimo o paciente primeiro ter uma boa lubrificação em relação a situações de trauma local, né? E relaxamento. Se isso não acontecer, esse paciente vai acabar fazendo uma fissura. E só um detalhe que a gente, hoje em dia, as redes sociais, elas abrem a voz para muita gente, e às vezes esse pessoal, sem conhecimento, falam coisas que não são pertinentes. Cabe aqui lembrar, e os meus colegas com certeza vão ratificar o que eu vou dizer, enema de café e pomada de ozônio, por favor, não usem em hipótese alguma para nada, porque isso só atrapalha e não ajuda em nada. Perfeito. É um anúncio de utilidade pública mesmo, doutor. E a gente falando de trauma, né, a gente também tem que falar sobre a higienização local, né? Então, proscrito papel higiênico ao máximo, né? Então, a gente falar sobre higienização com ducha higiênica, lavar no banho, em situações de emergência, tipo, leva na bolsa, leva na mochila um lencinho umedecido, que é menos pior, mas evitar o máximo possível o papel higiênico, se o atrito, possível. Né? Você procura evitar o atrito numa área que você tem uma ferida, maior ou menor grau, então você consegue realmente melhorar um pouquinho essa fase de cicatrização. Não é tão importante no retorno, mas na fase de tratamento, né, é importante isso daí sim. São cuidados locais que a gente tem que ter, né? A gente pode negligenciar, porque é uma pele, para se o pessoal entender, é uma pele muito delicada na região. A região é sujeita a ferimentos, a machucados, a dermatite, a alergias, a tudo. Então tem que se tomar um cuidado mesmo, a higiene é importante. Uhum. Então a gente falou um pouquinho dos cuidados com fissura para evitar que volte. Quanto à fístula, tem alguma medida assim publicada de grande evidência científica que a gente sabe, olha, isso vai evitar fazer abscesso, isso vai evitar que reforme fístula, alguma coisa que vocês orientam para os pacientes? Eu acho que cai sempre na mesma situação, né? De evitar trauma, o hábito intestinal está saudável. A gente sabe que pode haver uma relação com bactérias locais, microbiota, mas se o seu intestino está saudável, se está ingerindo a fibra, o pré-biótico, que é a fibra, né? Os alimentos, carboidratos de alta complexidade que são bons para o organismo,
isso vai evitar de você ter um evento infeccioso ali, uma competição onde uma bactéria prolifere e ganhe, né, por exemplo. Evidência exatamente de qual dieta, qual que vai evitar a fístula, eu desconheço. Não sei se alguém aqui dos colegas conhecem, mas é uma... Eu trouxe a dúvida para a mesa mesmo. E o que é só um detalhe que a gente vai falar da fístula até para análise, porque diferente da fissura, na fístula complexa a gente pode usar um exame que a gente não comentou. Então, existe uma propedêutica também correta. Propedêutica a gente chama isso que é a avaliação do paciente. E para alguns casos complexos a gente usa a ressonância magnética. Então, é um dos exames bons que a gente pode dirigir o tratamento. Então, na verdade, a fístula está mais na mão do cirurgião mesmo, né? Vai estar na mão do cirurgião e para a gente ter a resolução do quadro de forma adequada, segura e sem sequela no futuro. Maravilha. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar, que é uma coisa que aparece no consultório de todos, é com relação a abscessos causados por trauma local, e esse trauma muitas vezes através dessas pomadas que tem aquele bico aplicador. Aquilo às vezes é um problema porque 100% dos casos quem faz a aplicação é o próprio indivíduo. E ele vai tentar colocar um bico aplicador duro de plástico num local que ele não tem acesso de visão. E isso, a chance de, às vezes, fazer um trauma local, gerar uma fissura e gerar, às vezes, um abscesso que vai levar a uma fístula, isso é uma coisa que é bem importante. Então, acho que cabe essa mensagem para a população em geral, né? Maravilha. E aí, quando a gente fala da origem das fístulas, a gente fala dessa competição bacteriana, mas também existem outras causas. Então, tem infecções sexualmente transmissíveis que podem causar fístulas, e o que mais a gente vê de atípico é uma manifestação das doenças inflamatórias intestinais. Então, a gente tem a doença de Crohn, que tem uma manifestação anorretal importante, cuja principal apresentação são as fístulas. E geralmente tem a ser fístula de difícil tratamento, né? Sim, porque aí você está falando de uma fístula que tem uma origem que é um pouco separada, que é a doença de Crohn, né? Que é uma doença que todo mundo vai ter contato, vai ver aqui, vai ter podcast dela também, né? E a doença de Crohn, fora de controle, ou às vezes ela fica localizada nessa região perineal, perianal, e ela precisa ser controlada para controlar essa fístula. E isso é muito difícil, né? Então esse é um tipo de fístula ainda diferente, ainda mais desafiador, né, para tratamento. Sim, sem dúvida. E essa, por exemplo, a gente não pode operar de imediato, né, Rocco? A gente precisa tratar a doença antes de oferecer algum tratamento mais específico, né? Porque se a doença está ativa, é uma doença inflamatória crônica, autoimune, enfim, que ela precisa ser... A gente precisa deixar ela o ideal é tentar deixar ela o máximo em remissão, o mais controlada possível antes de submeter a algum procedimento cirúrgico, né? Drenar, limpar toda. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é que às vezes a cirurgia de fístula não é feita uma só. Isso é muito bom, porque às vezes isso no consultório as pessoas vêm e falam: o médico me propôs duas cirurgias, achando que o médico estava errado. Mas na verdade não, quando a fístula tem muita infecção, é uma estratégia para diminuir a infecção, a gente passa um cordão. E sim, então existem cirurgias de fístulas complexas que não vai ser solucionada em uma só cirurgia. Nem duas, nem três, nem quatro, né, Olivão? Só que é bom falar, porque às vezes o médico está em outra cidade fazendo tudo certo, mas a percepção do paciente é errada, porque ele, como o Olival falou, na rede social hoje em dia tem propostas milagrosas e não é assim, a medicina não é assim, né? Então, se alguém quiser, se o Olival quiser fazer o comentário dessa parte desses tratamentos em mais de um tempo para fístula. Essas fístulas secundárias, na verdade, é uma outra doença, que daí tem a doença inflamatória, tem as próprias ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A primeira coisa, na verdade, é tratar a doença primária, né? Ou seja a doença inflamatória, ou seja o IST. E aí depois você vai resolver o problema da fístula, né? A fístula acaba sendo secundária à doença. Se você mexer na fístula primeiro, a chance de você causar um dano maior para o paciente acaba sendo muito grande. Perfeito. Bom, acho que a gente já explicou bastante sobre fissura e fístulas, assim, para a comunidade mais leiga, que a gente consegue trazer um pouco de informação, que esse é o nosso papel como sociedade. Queria agradecer muito a presença de vocês três, disponibilizarem tempo na agenda de vocês, que a gente sabe que sempre é corrido, então prestar esse serviço para a nossa sociedade é sempre muito importante. Queria agradecer a presença de todos aqui, os nossos ouvintes. Também aqui
No site abaixo vocês podem acessar o site da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, onde vocês podem encontrar mais informações, e também aos coloproctologistas, cirurgiões, aparelho digestivo, gastros, quaisquer médicos de outras especialidades que tenham interesse, também têm acesso ao nosso congresso que será realizado em setembro. Vocês estão mais que convidados para participar. Obrigado e até a próxima.